Olá, bem-vindo a mais uma devocional. Na devoção de hoje iremos falar sobre confiança em Deus. Já ouvi alguma vez certos a dizer, não te preocupes, basta confiar em si mesmo, tudo dará certo. Não te preocupes, somente confie em ti mesmo. Este negócio vai dar certo, este projeto vai dar certo, esses planos não vão falhar. Falham porque tu não confiaste em ti mesmo. Tens que confiar em si mesmo. E veja, a Bíblia diz o seguinte: quem confia em si mesmo é um tolo, mas o sábio confia no Senhor e será salvo das suas dificuldades. É tão bom ouvir essas palavras de basta confiar em si mesmo, tudo dará certo. Soa tão encorajador, soa tão positivo, animador, mas atenção aí. O que a Bíblia diz no livro de Provérbios 28, 26, temos que confiar no Senhor, porque é Ele que vai nos livrar das nossas dificuldades, Ele que vai nos salvar das nossas dificuldades. Diz, é tolo, é tolice confiar em si mesmo. Não sei se você já deparou-se com uma situação dessa, fez um plano e você estava bem confiante de que aquele plano não falharia, mas ao andar do tempo ou no final daquele plano, você percebe que está completamente falhado. Será que você já esteve em uma situação que achou-se em estar certo demais? Mas enquanto tu avançava com a situação que tu te achava tão certo, percebe que estava completamente errado? Será que você já fez, talvez disse que não, se eu fazer desta maneira, eu estarei certo, e no fim percebe que está errado? Será que você já levou, pense comigo, você pegou um atalho dizendo que não, este atalho, este caminho é certo, e no fim percebe que você está perdido? Não, eu não posso falhar, é este caminho, é essa direção mesmo, basta entrar daqui, eu vou sair lá. E tu usa esse atalho, 2 por 3, percebe que você está perdido. Você pensou que fosse a decisão certa, a escolha certa, no final se equivocou. Alguns casos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas escolhas até podem nos levar à grande perdição. Não só perdição, pode nos levar à grande morte, pode nos levar à morte, assim quis dizer. Pode até nos destruir completamente. Achamos que estávamos certos, achamos que estávamos corretos, achamos que era o caminho certo. Ficamos tão confiantes em nós mesmos que até nem queríamos ouvir alguém, nem queríamos ouvir a opinião de ninguém. Eu confio em mim mesmo. E no fim tu percebeste que estás perdido. Nas tantas ainda não chegou a esse nível de perceber que o caminho que está levando pode te levar à destruição. Você diz que eu sou suficiente, não preciso de ninguém. Eu e eu mesmo somos suficientes, não precisamos de mais ninguém. Mas quer saber? Tu precisa de alguém, sim. Tu precisa de Deus. Tu precisa de Deus para que Ele te ajude, para que Ele te dê direção. É muito importante buscarmos a Deus. Por essa razão a Bíblia diz, sábio é confiar em Deus, não confiar em ti mesmo. Você pode confiar em confiar em si mesmo. Há coisas que não vão dar certo, podem ter dado certo ontem, e você seguir o mesmo processo hoje e não dar certo. Ok, o que você está falando? Vamos falar dos confeiteiros, né? Eu não sei, você pode dizer que não, é porque não tem tanta experiência. Não, acontece. Tu fazes bolos, todos os dias faz bolo de uma forma tão incrível, mas aquele dia você seguiu todo o processo, está tão confiante de que não vai falhar, porque é assim mesmo que sempre faço, é assim mesmo que o fulano de xixi fez, é assim mesmo que o tal fez, e você fez também. E 2 por 3 percebe que o teu bolo não saiu da forma como queria. Agora, o que se deve a isso?
Sim, nas tantas o processo, alguma coisa falhou. A vida também pode ser comparada a esses casos. Por isso que nós temos que confiar em Deus, porque há coisas que nós não podemos manejar. Há coisas que nós não podemos controlar, há coisas que saem do nosso controle, há coisas que só precisam de Deus. Há coisas que só Deus pode... A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, livro de Jeremias diz assim: clame a mim e responder-vos-ei. Mostrarei-vos grandes coisas que vós não sabeis. Jeremias 33:3. Por que a Bíblia diz isso? Porque sabe que tem coisas na vida que nós não podemos enxergar com o nosso olho nu. Esse plano que você iniciou, esse projeto que você iniciou, é muito bom. Uau! Temos orgulho de você. E é tão bom saber que tu iniciou, que você iniciou, você começou. Mas que tal? Será que já apresentou essa situação diante de Deus? Será que você já falou com Deus sobre essa situação que você está nela? Porque olha, às vezes a Bíblia nos fala que aquilo que é bom para os nossos olhos não significa que deve sempre ser bom para os olhos de Deus. Deus vê aquilo que nós não conseguimos enxergar. Deus percebe daquilo que nós não conseguimos perceber. Deus vê além do nosso natural. Por essa razão precisamos dele, por essa razão precisamos de buscar a ele. Por essa razão nós precisamos confiar nele, confiarmos mais nele do que a nós mesmos. Eu posso falhar. Meus sentimentos podem falhar. Meus pensamentos podem falhar. Minhas ideias podem falhar. Mas os planos dele nunca falham. A palavra dele nunca falha. O que ele for a falar nunca falha. A Bíblia diz que ele não é humano para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, se ele diz algo, é porque ele vai cumprir. Agora, ele vê tudo. Ele conhece, ele tem olhos que vê o passado, o presente até o futuro. Aquilo que eu ainda não vi, lá onde eu ainda não cheguei, ele já está. Por essa razão eu tenho que confiar a ele. Aquele que já conhece o caminho completo, aquele que já conhece todos os obstáculos que possam vir a deparar com elas durante essa jornada. Por essa razão eu preciso confiar em Deus mais do que a mim mesmo. Tu confiaste em ti mesmo, disseste que este atalho era o correto. De repente, enquanto tu avanças caminhando, depara-te com um obstáculo. E para piorar a situação, tu nem sabes como ultrapassar, não sabes como superar, como vencer, como passar aquele obstáculo. Mas se confiasse em Deus, Jesus, independentemente dele te fazer duplicar a caminhada, mas ele te faz evitar aquilo que ele sabe que não ias conseguir. Às vezes não entendemos porque Israel levou muitos dias para chegar na Terra Prometida, se olhamos questões geográficas. Porque vamos perceber que 40 anos não são normais para o povo sair do Egito até a Terra Prometida, até Canaã. Seria uma jornada de semanas, não de anos. Mas Deus levou-lhes. Não também, outra coisa que chego a perceber, não era simplesmente por eles evitarem outras guerras enquanto saíam de uma opressão, mas vão perceber que ao mesmo tempo Deus estava a dar-lhes, oh my God, estava a dar-lhes um momento, uma oportunidade de eles experienciarem a Ele, de eles conhecerem a Ele antes de entrarem na Terra Prometida. Deus tem planos contigo. E tu te questiona por que eu ainda não alcancei aquilo, mas aquilo. É porque Deus quer que ainda tenha uma experiência com Ele. Deus quer que ainda o conheça. Deus quer que ainda você conheça Ele como nunca antes. Para quando chegar naquele lugar de promessa, naquele lugar que Ele te chama para chegar, tu chegue lá enquanto tens um Deus. Tu não possa falhar, tu não possa cair, tu não possas voltar para trás, mas sim possa segurar nele. E possa tudo te ocorrer com sucesso. Mas nós queremos fazer corta-matos porque
que Deus tem. I trust myself. Confio em mim mesmo. Vai dar certo. Tu não sabe que rio está aí em frente. Tu não sabe quem colocou o pé para te dar uma rasteira. Tu não sabe quem te apontou com uma arma, quem está com uma flecha bem preparada para te acertar. Tu não sabes quem colocou uma pedra, quem colocou espinhos, quem andou a espalhar espinho por frente, porque tem na mente dele que tu passarás de lá. Então você diz que eu confio em mim mesmo, deu certo dessa forma aí, vai dar certo, eu vou caminhar. Não estou dizendo que temos que ser tão negativos, mas estou dizendo que vamos confiar mais em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus, aquele que conhece o caminho, aquele que conhece o futuro, Ele nos fará andar. A Bíblia diz em Salmos 23 que Ele me faz caminhar em águas tranquilas. Ele me guia em pastos verdes. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo, porque o seu cajado me sustenta, me fortifica. Ele é o meu suporte. Agora, se tu evita Deus, se tu deixa Deus, não confia a Ele, e tu entra nesse caminho, nesse projeto, nessa situação, e se o vale da sombra da morte te atacar, e se tu te encontrar no vale, ou se tu chegar no vale da sombra da morte, quem será o teu sustento? Quem será o seu suporte? Confia no Senhor. Confia no Senhor. E Ele te salvará de todas as suas dificuldades. A Bíblia diz: mas o sábio confia em Deus e será salvo. Se darmos olhada no sucesso de alguns homens na Bíblia, veremos que confiança em Deus é o que lhes fez prosperar, é o que lhes fez avançar. Eles confiaram em Deus, apesar das dificuldades. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e levar Israel desta vergonha? E livrar Israel desta vergonha? Dizem assim: afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército de Deus? Vamos entender 4 coisas aqui. Primeira coisa, Davi sabia que ele tinha um dono. Ele tinha um dono, ele não era um qualquer. Por essa razão ele questiona: quem é este filisteu? Para zombar do povo de Deus, para zombar do exército de Deus. Ele sabia que não, nós temos um dono, nós temos um mestre, nós não somos nossos. Eu não sou de eu mesmo, eu sou de Deus. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. E se eu não sou o meu mesmo, se eu não pertenço a mim mesmo, pertenço a Deus. Se a minha família pertence a Deus, se os meus negócios pertencem a Deus, se o meu ministério pertence a Deus, se os meus sonhos pertencem a Deus, se a minha vida pertence a Deus, porque eu tenho que andar segundo o meu próprio entendimento? Porque eu tenho que andar segundo os meus próprios pensamentos? Não, eu tenho um dono, então eu tenho que andar segundo a vontade daquele que é o meu dono. A Bíblia diz lá em Gênesis: Ele é quem foi que nos criou, e não simplesmente nos criou, mas Ele também colocou o dele em nós. Antes do dele ser colocado no formado, apenas era uma coisa criada, mas tornou a ser um ser vivente, depois de Deus ter colocado, soprado o fôlego de vida no homem. Veja, Ele tirou o fôlego dele, partilhou o fôlego dele com o ser humano. Isso que o tornou um ser vivo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. Ele que nos mantém em vida. Ele que nos mantém em vida.
Então nós precisamos dele. Davi sabia que ele não era dele, ele não pertencia simplesmente aos pais dele, não pertencia simplesmente à nação por ser nação, à cultura por ser cultura. Ele pertencia a Deus, ele era de Deus. A minha questão é esta manhã para você, ou neste momento: a quem tu pertences? Tu pertences a ti mesmo ou tu pertences a Deus? Tu tens um dono. Independentemente do gigante que está confrontando a sua família, independentemente do gigante que está te confrontando na situação que tu estás nela, independentemente do problema que está te desafiando neste momento, quer seja doença, quer seja luta, quer seja qualquer coisa, eu quero que entenda e saiba: você tem um dono, queira ou não, saiba ou não, tu tens um dono. Você não caiu de paraquedas na terra, não. Tu não simplesmente surgiu do nada. Você veio de alguém, e esse alguém é Deus. Tu pertence a Ele. Importa entender que você tem um dono, e sabendo que tens um dono, independentemente da dificuldade, independentemente dos gigantes, tu não terás medo. Até pode ficar assustado, mas não terás medo. Davi sabia quem era o dono dele. Saiba, tens um dono, e quem é o seu dono? O seu dono não são os seus antepassados. O seu dono não são os seus antepassados. O seu dono não são as maldições geracionais atraídas. O seu dono é aquele que te formou, é aquele que te mantém em vida. Quer saber? Eu sei que tu sabes disso. Sim, adoras os antepassados, sim, busca os antepassados, mas você sabe disso, e não são eles que te mantêm em vida. Tem um superior, tem um grandioso. Existe um super divino, ou existe um divino, uma divindade que te mantém em vida. Estamos a falar de Deus. E eu sei que por mais que tu não acredite em Deus, mas tu sabes que a sua vida existe porque existe um superior, existe um grandioso, existe um além dos seus antepassados. E permita-me te dizer hoje, esse alguém que mantém-te em vida, além dos seus antepassados, quais tu adora, é aquele que criou os céus e a terra. É aquele que formou o homem do pó da terra. É aquele que soprou o fôlego de vida em ti. É aquele que te mantém em vida hoje. É aquele que, no momento que Ele quiser, pode tirar aquilo que é dele em você. Você tem um dono, e esse dono é Deus. Importa saber que você não é um qualquer. Você tem um dono. Importa conhecer quem é o seu dono. Davi sabia também que quem mexia com ele, mexia com o seu dono. Veja só, você tem uma empresa, é dono de uma empresa, né? E alguém, quando toca naquela empresa para ferir, queimar, queimou a empresa. A empresa não poderá se defender em algum momento, mas quem levanta pela empresa é o dono da empresa. Quem levanta e luta pela empresa é o dono da empresa. Falei de empresa, mas vamos falar de qualquer outra coisa. Quem levanta e luta pelo seu pertence é o dono dessa tal coisa. Assim como você tem um dono, e o seu dono é Deus. Saiba que tens o dono, conheça quem é o seu dono, e saiba quem mexe contigo, mexe com o seu dono. Em algum momento é difícil de entender. Quando passamos por sofrimento, pensamos que Deus não está aí. Pensamos que Deus não se importa conosco. Mas se soubéssemos como Ele se importa conosco, e Ele está trabalhando em prol de nos salvar do que nós estamos passando, nós seremos gratos.
E também entenda, às vezes nós queremos que Ele nos livre da situação daqui para aqui, mas entenda que tudo que Deus permite não permite por acaso. Ele permite porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano. E o plano dele é que nós possamos o conhecer ainda muito mais, é que nós possamos ter uma conexão com Ele, é que nós possamos ter uma experiência com Ele, experiência incalculável. Em Jeremias 29, versículo 11, ele diz: somente eu conheço os planos que eu tenho para ti. Outras versões dizem: somente eu conheço os pensamentos que eu tenho de vocês. Não são pensamentos para causar-vos dano. Outra versão diz: não são pensamentos de nos amaldiçoar. Não são pensamentos de nos fazer sofrer, mas são pensamentos de nos abençoar e nos dar um futuro próspero. Deus quer que tu prospere. Deus quer que tu seja abençoado. Agora a questão sua pode ser: por que eu passo o que eu passo se Ele quer me abençoar, se os planos dele são de bom para mim? Por que essa situação? Uma boa pergunta. Esta situação é porque quer que tu conheça Ele de uma forma como nunca antes. Me questionei uma vez e até pensei: por que eu não oro? Por que eu continuo vivo? Essa situação já está me consumindo demais. Já não estou aguentando mais essa situação. Mas naquele momento que eu já estava pensando em acabar com a minha vida, eu percebi Deus falando comigo naquele momento e disse: estou enxergando você. E só o ter percebido o Espírito Santo falar comigo daquela maneira foi um ganho, foi uma experiência com Deus. Saber que apesar das situações que estou passando, Deus está me vendo. Deus não perdeu o controle. E Ele nunca permitirá que uma situação venha para me acabar. Porque Ele sabe, por mais que eu diga: já não estou aguentando mais essa situação, Ele sabe que ainda tem um pouco de força. Se tu acorda e pode respirar, por mais que a situação seja tão pesada, dê mais um passo. Esforce-te, dê mais um passo. Está pesado, fala para Ele, ser sincero: Pai, eu não estou aguentando. E se Ele diz: aguenta mais um pouco, dê mais um passo. Quer saber? Quando Ele perceber que a situação já não está boa, Ele vem. E você também tem que chamá-lo. Ele vem. E Ele, ao chegar, acalma a tempestade. E não simplesmente vai acalmar a tempestade, vai te levar do barco. Ele vai caminhar contigo sobre as águas. Você não está entendendo? A Bíblia está falando sobre os discípulos. Jesus fala para ele: atravessemos para outro lado do rio, e manda eles irem diante. A Bíblia nos fala que Jesus sobe ao monte para orar. E quando sobe para o monte para orar, Ele ora. Os discípulos atravessam. Quando chegam no meio do mar, a tempestade levanta contra Ele. Muitas das vezes nós pensamos que tempestade só levanta para o descrente. A tempestade só levanta para aquele que não conhece a Deus. Se a tempestade levantar é porque alguém fez algo errado. Não é verdade. A tempestade levanta para o crente, assim para o descrente. A tempestade levanta para o pastor, até para o presbítero. A tempestade levanta para todo, principalmente para você que é servo de Deus. Tempestade levanta sim, por mais que você esteja tão dedicado de tal maneira a Deus, tempestade levanta sim. E quando a tempestade levantar, ela vai te sacudir, sim, ela vai te abalar, sim. Isso de dizer que quando está em Deus a tempestade não te abala, isso somente é um papo, não é verdade. A tempestade vai te abalar sim. Jesus não teria dito que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falava isso porque ele sabia que vamos enfrentar dificuldades sim, e vai ser difícil sim, mas sobretudo nós seremos vencedores, porque ele já venceu o mundo. Já venceu o mundo. Isso vai passar. Está doendo, mas vai passar. O importante é que não pule do barco. O importante é que não te jogues ao mar. Eu já estava prestes a me jogar no mar. A tempestade já estava enchendo o barco de água. Já não tinha mais
Já não tinha mais conforto no barco, tudo já estava tão desconfortável, agitado de um lado para o outro, parecia que tudo ia tombar. Parecia que o barco ia naufragar. Mas Deus me lembra sobre os discípulos, estão no mar, a tempestade afronta eles, está enchendo, as águas enchendo o barco, o vento soprando bem forte, o barco sendo agitado, cambalear para lá, e o barco parecia que ia naufragar. Os discípulos tentaram remover a água do barco, tentaram de todas as maneiras, mas não estava dando certo. E Jesus olha para eles. A Bíblia nos fala tão claro que ele estava de olho neles, e quando olha para eles percebe que não, eles estão para afogar. O que a Bíblia faz, o que a Bíblia diz é que Jesus foi diante deles, caminhou sobre as águas em meio à tempestade. Essa é a coisa mais doce que eu gosto em Deus. Ele não vai esperar a tempestade passar para ele vir ao teu encontro. Ele vem caminhando em meio à tempestade ao seu encontro, e ele para a tempestade. E se tu quiser, ele te chama para caminhar contigo sobre as águas, sobre a tempestade. E tudo isso para perceber que mexe contigo, mexe com o seu dono. Quem mexe contigo, mexe com o Senhor. A última coisa que eu percebo sobre Davi é que Davi sabia da aliança que ele tinha com o seu dono. A aliança que Davi tinha com o seu dono era suficiente para ele estar fortificado, mesmo vendo os gigantes, mesmo sabendo da fama de Golias. Golias era famoso, tinha uma fama de destruir, tinha uma fama de não perder em todos os cantos que ele chegava, tinha uma fama de chegava na terra, matava, ele vencia, colocava todos sob opressão. E Davi soube disso, mas além disso, Davi sabia da aliança que ele tinha com seu dono. Davi conhecia o seu dono. E Davi sabia o que o seu dono poderia fazer com todos aqueles que estão aliados a ele. A minha questão é para você: como é a sua aliança com Deus? My Jesus, I love you, God. Thank you. Oh, Jesus, obrigado. Qual é a aliança que você tem com Deus? E quer saber da parte de Deus? Ele já estendeu a aliança por ti. Derramou o sangue dele na cruz. Passou vergonha. Foi despido, foi pendurado na cruz nu, em meio ao público, por você e por mim. E o sangue dele derramado na cruz, aquilo era uma aliança tão cara. E nós temos de aceitar essa aliança. E como nós fazemos parte dessa aliança? Através de a gente dizer: Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Mas não termina aí. Sim, Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida, mas também te entrego a minha vida. Controle-a. Em meio à situação que estamos passando, Jesus, tome conta. Dói, é difícil, mas Jesus, tome conta. Davi sabia da aliança que ele tinha com Deus. E entenda que a sua vida não resume-se em você. Você tem um Criador, você é uma propriedade divina. Saiba que se alguém mexe contigo, mexe com o seu dono, com o dono da propriedade. Descansa nele, confia nele. Vamos entender, confiar em Deus não significa se meter em tudo que você quiser e depois colocá-lo como se fosse a sua varinha mágica. Nós pensamos que às vezes confiar em Deus é nos meter em qualquer coisa e depois chamarmos a Deus, Ele é uma varinha mágica para satisfazer todos os nossos desejos. Vamos entender isso. Antes da nossa vontade existe a vontade de Deus. Também porque foi Ele quem nos fez. Quem nos fez com propósito. Ele tem um propósito conosco. Confie em Deus. E não fazê-lo cumprir todos os seus quereres, mas sim ouvir e obedecer a Ele. Pai, muito obrigado pelo seu amor, pelo seu poder. Enquanto, Pai, estamos nessa jornada de confiar em Ti, fala conosco, Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti mais e mais, independentemente das situações que estamos nela.
Ajuda-nos, Pai, a estarmos em Ti, independentemente dos momentos que podemos nos encontrar nelas. Ajuda-nos, Pai, a colocarmos diante de Ti todas as situações que podemos nos encontrar nelas. Sobretudo, Pai, nos submetemos à Sua vontade, embora difícil, dolorosa, e te agradecemos, Pai, porque entendemos que é a oportunidade para vivermos um milagre, é a oportunidade de Te conhecermos mais como nunca antes, é a oportunidade de vivermos uma experiência contigo. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado.